Fala galera, tudo beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A partir desse vídeo, vamos começar a montar uma pequena página para a internet, uma página que você pode colocar aí no site, tá? A ideia é que a gente comece a se familiarizar com a relação que existe entre o HTML e o CSS, de modo que a gente vá pegando a manha de construção de páginas, tá? Para isso, a gente vai usar o Dreamweaver. Eu poderia usar qualquer outro aplicativo, mas o Dreamweaver ele vai facilitar um pouco a vida da gente, já que nós não estamos acostumados com todos os termos, todas as nomenclaturas, todas as sintaxes que existem para montar o site, principalmente no estilo CSS. Depois que vocês estiverem acostumados com a nomenclatura, vocês podem usar outro tipo de aplicativo para a construção dos sites de vocês. O Visual Studio, por exemplo, é um excelente programa para isso. O Dreamweaver ele trabalha com site virtual. Você cria no seu computador um site virtual. Isso evita de você trabalhar com arquivo do seu computador. Porque se você coloca uma foto, por exemplo, que está lá na sua pasta de imagens, na hora que essa página for aberta em outro computador ou em um celular, ele vai procurar numa pasta chamada usuário, João, imagens, Natal, confraternização.jpg. É óbvio que não vai ter esse arquivo no outro dispositivo. Então, o que a gente faz? Trabalha como sendo um site. Esse site é só virtual, na verdade ele não existe. O seu computador vai achar que tem um site. Na hora que você publica de verdade essa página que você criou, ele já vai todo pronto para ser publicado em qualquer site. Ok? Esclarecido isso? Então vamos lá. Vamos criar um site. Aqui tem o menu site. Eu vou criar um novo site. Ele vai perguntar que nome eu quero dar para esse site. Eu vou chamar de vídeo aula. Ok? O nome é indiferente, o nome pode ser qualquer coisa, é só para você saber do que se trata. E aqui ele vai perguntar aonde você quer salvar seus arquivos da videoaula, do seu site videoaula, tá? Eu chamei de videoaula. Eu vou salvar em aulas, aula. Pronto, essa aqui vai ser minha pasta, chamada pasta raiz do meu site. Ok? Um recurso muito comum é criar uma pasta só para imagens dentro do meu site. Eu preciso fazer isso? Não, não precisa. Seu site funciona mesmo sem ter a pasta imagens. Mas é legal separar o que for arquivo HTML de imagens, para não ficar tudo numa raiz, para depois você não ficar procurando o que você quer. Separa o que é documento HTML, separa de imagens, tá? Então eu vou fazer isso assim. Eu vou aqui em configurações avançadas, tem pasta padrão de imagens, eu vou escolher aqui, vou criar uma pasta chamada imagens, e vou dizer que vou abrir, e vou pronto, aqui essa é a minha pasta padrão de imagens. Eu vou salvar, ok, está salvo, aqui no arquivos, né? Já aparece imediatamente aqui a videoaula. No meu caso, eu criei um site chamado videoaula. Se eu quiser trabalhar com computador, no meu computador, eu boto aqui disco local, vai aparecer todas as pastas do disco local. Beleza? Então, mas eu quero trabalhar como site. Então eu clico em vídeo aula. E aqui eu já tenho a pasta imagens. Vamos começar então a criar nossa pasta. Eu vou aqui no gerenciador de arquivos, eu abro o vídeo aula, eu vou aqui na raiz do site, botão direito, clico e coloco um novo arquivo que eu vou chamar de index. Toda a primeira página do site normalmente é chamada de index. Existem outras nomenclaturas possíveis, como default.html, como main.html. Mas o mais comum, que a gente encontra com muito mais facilidade, é o index.html. Tá? O que significa isso? Quando se coloca lá, por exemplo, no seu navegador, www.fotografoprofissional.com.br, da Enter, ele vai procurar nesse endereço o arquivo index.html. Você não precisa colocar fotografoprofissional.com.br/index.html. Esse /index.html você não precisa colocar. Basta colocar até o nome do arquivo, já vai direto na pasta
e já procuro o index, beleza? É isso que a gente fez aqui. Então vamos continuar, vamos dar um duplo clique para a gente começar a trabalhar com esse cara, com o que é o index da gente, ok? Não vou explicar mais isso aqui, o que é design de código, a gente já sabe, tá? Que a gente já sabe também que hoje em dia, nas páginas modernas, a gente não formata mais o que a gente visualiza em HTML. A gente utiliza uma folha de estilo, tá? Um CSS. Então, o que a gente vai fazer agora é criar o CSS para trabalhar com esse meu HTML. A gente já sabe, eu poderia colocar o CSS dentro desse HTML? Poderia, mas é melhor trabalhar fora, porque fica com um código mais limpo, fica mais fácil da gente procurar os arquivos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no CSS Design e vou criar um arquivo novo, tá? Que vai trabalhar com esse index HTML, que ele não existe ainda. Então, eu vou criar, eu vou procurar, vou criar uma pasta chamada CSS, ok? E dentro dessa pasta CSS, eu vou chamar um arquivo chamado estilo, tá? Então, presta atenção, o nome do arquivo que eu estou criando é estilo.css. Eu nem preciso colocar o ponto .css, não, que já vai colocar automaticamente para mim. Então, estilo.css, que estará dentro da pasta CSS. E essa pasta CSS estará dentro da pasta raiz do meu site. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em salvar. Vou dar OK. E imediatamente vai aparecer no meu código o seguinte: link href pasta css, o arquivo estilo css. Então ele está dizendo que dentro da pasta css tem um arquivo chamado estilo css. Então toda a formatação referente ao meu rapaz chamado index.html estará relacionado com esse arquivo. E esse arquivo já vai aparecer aqui ao lado do código fonte, tem estilo CSS, já aparece ele para eu poder ir editando, ao mesmo tempo que eu vou editando o HTML, eu posso ir editando o estilo também. Ok? Muito bem. Vamos começar a montar nossa página. Tá? Mas já está criada a página principal, que é o index, já está construído a folha de estilo que vai trabalhar em conjunto com ela, e vamos começar a construir nossa página. Antes de construir nossa página, deixa eu explicar para vocês que estrutura que ele vai ter. Tá? Ele vai ter a seguinte estrutura: header, main e footer. O que é isso? Lá na parte de cima vai ter uma estrutura chamada header, no meio tem a estrutura main e embaixo tem a estrutura footer. Essa header é aquela coisa que fica todos os sites, já devem ter visto em todos os sites. Você entra numa página, entra na outra do mesmo site, tem sempre a mesma coisa lá em cima. Você entra, vai entrando, muda de uma página, vai para outra, tem sempre a mesma coisa lá em cima. Isso aí a gente chama de header, tá? No meio é o que fica da página realmente. Então você está na página de sobre, vai ter tudo ali sobre. Você entra numa pasta chamada downloads, vai ter tudo sobre downloads. Você entra numa pasta referente a Fale Conosco, vai ter tudo sobre o Fale Conosco. Tudo fica dentro dessa main, ok? E lá embaixo nós temos o footer. O footer é aquela parte que fica lá embaixo, que normalmente é tipo, entre em contato com a gente, o meu link, minha folha, é alguma informação adicional que você coloca, que ela é essencial, mas não precisa estar lá em cima, não precisa ser a primeira que vai aparecer, pode ser colocada lá embaixo. E ela vai se repetir também em todas as outras páginas do mesmo site. Tá? Essa é a estrutura usada hoje em dia na confecção de muitas páginas. Todas as páginas precisam ter essa estrutura? Não, não é necessário. Mas a grande maioria tem, então a gente vai montar também com essa estrutura. Porém, a nossa vai ter um adicional. Tá? Esse adicional é uma característica da nossa página. Não precisa ter. Eu vou colocar só para a gente aprender a trabalhar melhor a nossa página. Tá? Bastava a nossa página ter header, main e footer. Só. Mas eu vou colocar uma outra coisa. Eu vou colocar a header, a main e a footer dentro de uma div, que eu vou chamar de div geral. Então, essas três partes vão estar dentro de uma div única. Ok? Vamos lá, então. Então, essa aqui é a minha página, tá?
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir, tá, HTML aqui, eu vou inserir uma div da classe, eu vou chamar a classe dessa div de geral. Muito bem, tá aqui. Tudo bem? Dentro da div, como eu falei para vocês, dentro da div geral, nós vamos construir as três seções. A seção header, a seção main e a seção footer. Uma na sequência da outra. Então, dentro da que a gente acabou de construir, que é geral, eu vou inserir uma seção footer. Então, eu venho aqui, inserir, vou aqui embaixo, vou começar com a header, tá? Vou colocar uma header aqui. Qual é a classe que a header vai ter? Header. Fica mais fácil de eu saber que é header, Beleza, tá aqui a header. Ok? Logo depois da header, não dentro da header, depois da header, eu vou colocar uma main. Para não correr o risco de eu clicar aqui, eu vou aqui para o código fonte. Então aqui eu tenho minha classe geral, que vai daqui até aqui, e tem uma header, que vai daqui até aqui. Então depois da header, e antes de acabar a div geral, então depois da header, eu vou colocar a minha main, certo? Então vamos lá, inserir main. A classe dela vai ser main, que fica mais fácil de eu me lembrar depois de quem que eu estou falando. Main. Então tá aqui, tá, a main vai ficar nesse canto. E depois da main, eu vou entrar com a footer. Então vou inserir uma footer. E eu vou chamar a classe dela de footer. E fica fácil de eu saber que eu estou falando da footer. Então pronto. Então eu tenho aqui o conteúdo da classe geral, eu posso até apagar, mas vou deixar aí para mostrar para vocês, depois eu apago. Eu vou salvar isso aqui, vamos visualizar a página. Então, F12. Então tem aqui ó, o conteúdo da classe geral inserido aqui, o conteúdo da header inserido aqui, o conteúdo da main inserido aqui, o conteúdo da footer inserido aqui. Tá? Então tá vendo essa fonte que está sendo usada aqui, né galera? Eu já falar de fonte, tá? Presta atenção nessa fonte aqui, que eu vou já falar de fonte. Muito bem, vou voltar aqui para o código. Como a gente já sabe que dentro da geral tem a header, a main e a footer, eu não preciso desse texto aqui. Eu posso deletar aquele texto, é só para ter uma referência para a gente poder entender. Então vou mostrar a página, como é que ela ficou. Está aqui, conteúdo da header, seguido aqui. Beleza. Vamos começar então, lembrando, HTML, eu digo o que aparece. No CSS, eu digo como aparece. Então, até agora, no meu HTML, eu quero que apareça uma div geral, eu quero que apareça uma header, uma main e uma footer. A gente ainda não disse como é que eu quero que tudo isso seja apresentado para a gente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma referência, tudo que for relacionado a body, ou seja, tudo da minha página vai ter a seguinte característica. Então, eu vou fazer isso. CSS Designer, folha de estilos, que é a folha que a gente criou para trabalhar. Não tem nenhum comando ainda. Vamos ver aqui, ó. Estilo, realmente não tem nenhum comando ainda, tá? Então, CSS, estilo, então não tem nenhum comando. Eu vou dar o primeiro comando. Quem está selecionado aqui é a body, né? Então, se eu clicar em mais aqui, imediatamente vai aqui aparecer o comando referente a body, tá certo? Eu vou dar um enter e vou dizer que o background da body, ela vai ter um cinza. Eu vou colocar tipo C1, tá? Se você C1 tá bom, então um cinzinha bem claro, ok, vou dar ok, vou dar enter. Observa que aqui no estilo CSS, agora como é que tá, ó. Já apareceu aqui, ó, body, background, color, CSS1, tá? Outra coisa que a gente vai colocar na nossa body, pode ser aqui ou pode ser aqui, não tem problema. Eu seleciono a body aqui, tá? Eu vou dizer que eu quero margem superior, vou dar um duplo clique, vai para 0 pixels, eu dou enter. A margem esquerda, 0 pixels, eu dou enter. A margem direita, 0 pixels, eu dou enter.
Então já vai aparecer aqui, ó, margem top, margem left, margem 0, 0. Beleza? Não precisei digitar, o Dreamweaver digitou pra gente. Se quiser, você pode vir aqui e colocar, digitar margem top, 2 pontos, 0 pixels, enter. Ok? Vamos só dar uma olhadinha na nossa página, ver se realmente está colado em cima, tá ok, colado em cima e colado à esquerda. Ok? Eu acho que esse cinza ficou um pouquinho escuro demais. Vamos dar acho que ficou um pouquinho escuro demais. Deixa eu ver aqui qual é o background. Vamos colocar, em vez de ser 1, vamos colocar E1. E1, E1, E1. Vamos deixar ele um pouquinho mais claro. Vamos dar uma olhada aqui na página. Melhor, tá? Tá melhor. Ok, vamos deixar E1, 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 tá? Muito bem. Vamos falar de fonte. Fonte, tá? Muito bem, você pode usar uma fonte que seja padrão a todos os dispositivos, tá? Por exemplo, a gente tem a Arial, a Comics, a Sans Serif, a Taoma, a Verdana. São séries que são padrão em todos os dispositivos, seja celular, seja tablet, seja computador, tá? Ou você pode usar uma fonte mais enfeitada. Qual é o risco de você usar uma fonte enfeitada? No teu computador, essa fonte funciona, tá? Então, quando você visualiza a tua página, essa fonte vai funcionar. Na hora que essa página for aberta em outro dispositivo, ele vai procurar essa fonte e não vai encontrar. E quando ele não encontra essa fonte, ele coloca a fonte padrão do navegador. No caso do Chrome, é a Times New Roman. Então ele coloca, como não tem nenhum comando dizendo qual é a fonte para usar, ele coloca a fonte padrão dele, que é a Times New Roman, do Chrome, tá? Normalmente, dos outros navegadores também é a Times New Roman. Muito bem. Então, o que você pode fazer? Então eu vou usar uma fonte mais bonitinha, mais enfeitadinha, ou mais simbólica, tá? Mas você tem que garantir que essa fonte seja aberta em todos os dispositivos. Pode ser até uma fonte que não tenha no seu computador. Você não tem no seu computador, mas que você vai visualizar e os outros dispositivos também vão visualizar. Então, um recurso que você pode usar é usar fontes de repositórios de fontes. Repositórios são locais na internet em que guardam essas fontes para você, e você, na hora de usar essa fonte, você vai avisar que essa fonte está no repositório. Por exemplo, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Google. Se você não souber o endereço, você pode botar assim, ó, fontes Google, tá? E dá um Enter. Vai abrir para você um cara chamado fontes.google.com. Você vai clicar nesse cara e ele vai abrir aqui uma pasta que é um repositório de fontes. Tem milhares de fontes aqui dentro, milhares de fontes aqui dentro, de todos os estilos, tá? De todas as formas, desenhada, escrita à mão, de todas as formas que vocês quiserem. Ó, tem essa fonte aqui, ó, a Stick, tá vendo? Tem essa fonte aqui, né? A Caia Kanadaka. Então tem centenas de fontes diferentes. Então o que é que você faz? Você vai escolher uma dessas fontes para usar no seu site, tá? Por exemplo, uma das mais usadas é a Roboto. Se a Roboto não estiver aparecendo aqui para você, como está para mim, você vai aqui em Search e coloca Roboto e dá Enter. Então já vai aparecer aqui Roboto, Roboto condensada, Roboto mono, Roboto slab, tá? Eu quero trabalhar com a Roboto comum. Então apareceu aqui a Roboto comum, eu dou um clique nela. Em seguida eu vou pegar dois estilos da Roboto, a comum e a negrito. Então eu vou pegar a regular, tá vendo? Ó, regular. Aí eu venho aqui do lado, tem Select this file, ou Select this style, esse estilo, e vou pegar a negrito, que é a bold, tá? E vou selecionar a bold. Beleza, eu selecionei essas duas fontes, vou selecionar outra. Vou mandar procurar aqui a Open Sans. Aqui já apareceu até aqui, já para mim. Mas se não apareceu, você termina de escrever Open Sans.
Pega a OpenSense comum, não a condensada, pega a comum e vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar a regular dela e a negrito dela. Então a regular dela é essa, seleciona e vamos pegar a bold dela, que é a negrito dela, e vamos selecionar. Ok? Agora vamos pegar uma terceira fonte. Vamos pegar a fonte Oswald. Oswald. Pronto, apareceu aqui a Oswald. Vamos também pegar a regular e a negrito dela. Então, a regular e vamos pegar a negrita bold dela. Ok? São as três fontes que nós vamos trabalhar no nosso site. Lembrando que essas três fontes não estão no seu computador, não estão no computador de ninguém, estão no repositório e ainda assim você vai ser capaz de visualizar essa fonte, beleza? Então agora a gente vem bem aqui do lado, onde tem a parte de link, deixa a parte de link, você vai selecionar tudo que tem aqui. Ó. Tudo que tem aqui. Vamos copiar isso aqui. Vamos lá para o nosso código-fonte, lá no index, lá no HTML index, e depois de title, e antes do link da folha de estilo, tá? A gente vai colar. Muito bem. O que é que esse link aqui está dizendo? Ó, vai lá na fontes.googlelabs.com e pegue uma fonte family chamada OpenSense. Está vendo aqui, ó, OpenSense. É esse espaço, esse mais é porque tem espaço, né? É OpenSense, então é Open mais Sans. Pegue também uma Oswald, aqui ó, família Oswald, e pegue também uma família Roboto. Então a gente vai pegar essas três fontes, com essas três características, 400, 700, 400, 700, 400, 700, que é regular e negrito, e ele vai pegar essas três fontes e vai jogar na memória do dispositivo lá. Tá? Vai deixar guardado lá. Na hora que precisar, essa fonte existe. Na hora que sai do site, sai da memória ao mesmo tempo. Ok? Vamos salvar? Feito isso, eu vou aqui no meu estilo, por exemplo, e aí eu vou aqui no Google, e aqui embaixo tem, se eu quiser usar a Roboto, então tem aqui, ó, fonte family Roboto sans serif, tá vendo? Eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui dentro do meu body. Eu vou dizer o seguinte, ó, tudo que tiver na tag body para mim vai trabalhar com a fonte Roboto. Roboto está entre aspas. Isso aqui significa que é uma fonte que ele vai buscar dentro daquelas que a gente mandou buscar, tá certo? E a sans serif, ela está sem aspas simples. Então aqui tem aspas simples, aqui tem aspas simples, aqui não tem. Então a que tem aspas simples, ele vai buscar no repositório que a gente pediu. Se por acaso a internet estiver ruim, alguma coisa, e ele não for capaz de usar a Roboto, ele vai usar a sans serif, que está sem aspas. Por quê? Porque é uma fonte padrão. Todo dispositivo tem. Então, se ele não achou a Roboto, ele vai usar a sans serif. Se ele achar a Roboto, ele usa a Roboto mesmo, tá? Então, esse aspas significa isso. Se não achou essa, coloca essa. Beleza? Vamos embora ver nosso site. Vamos lá. Olha, ó, já mudou a fonte, tá vendo? Estava Times nesse instante, já está em Roboto. Beleza? E eu vou também colocar o seguinte. Font size, lembrando que eu posso digitar ou usar o Dreamweaver para fazer isso para mim. Font size 2.20 pixels. Então, a fonte padrão do meu site será de 20 pixels. Vamos ver? Já aumentou, já está 20 pixels. Lembrando que eu posso fazer isso digitando, ou eu posso ir no CSS Designer, estilos, body, parte de texto, font size, eu vou colocar em pixels e colocar
20 pixels. Pronto, tá aqui, apareceu do mesmo jeito. Show de bola? Bom, já inserimos a nossa fonte que a gente vai usar, tá? Então agora vamos começar a trabalhar com a nossa página em si. Vamos começar a preencher a nossa parte superior, que é a header, tá? Então, onde tem o conteúdo da header inserido aqui, então isso aqui significa que tudo que for colocado aqui significa a nossa header, tá? Dentro dessa header, eu vou construir uma div, tá? Dentro da header eu vou colocar uma div, que eu vou chamar de div topo, que eu vou colocar na classe topo. Então eu posso fazer div class igual topo, certo? Ou eu posso botar o Dreamweaver para trabalhar para a gente. Então eu digo aonde eu quero a div, eu quero dentro da header, então eu venho aqui inserir uma div na classe, eu vou chamar de topo, tá? Beleza, então está aqui o conteúdo da topo, ele será aqui. Show de bola. Vamos ver a página. O conteúdo da classe topo é inserido aqui. Show. Vamos voltar para lá. Então, como a gente sabe, no HTML eu digo o que aparece, no CSS eu digo como aparece. Então, eu vou começar com a header, tá? Vou começar a formatar pela classe header. Depois eu vou formatar a classe topo, tá? Bom, vamos deixar claro o seguinte. Vamos prestar atenção que essa classe, ela está dentro da classe geral. Então, tem uma div, cuja classe é geral, e dentro dela eu tenho uma classe header, tá? Então, a forma da gente escrever lá no CSS isso é colocando na ordem de pai para filho. Então, eu tenho uma geral, espaço, e tenho uma header, tá? Então, é assim que a gente faz a relação. Ah, eu podia colocar só header? Podia. Ia funcionar do mesmo jeito, mas não é o comum de se fazer. O comum é especificar exatamente o caminho, porque fica até mais fácil de você visualizar sobre qual classe você está falando quando você for estudar o HTML, tá certo? Então eu posso colocar ponto geral, ponto header, ou eu posso fazer com que o Dreamweaver trabalhe para mim. Então seleciono a classe, vou em CS Designer e digo, olha, na folha estilos, eu quero que crie para mim o ponto geral, ponto header. Dá Enter. Tá? E eu quero que o background desse cara seja na cor preta. Tá tudo preto, beleza. Enter. Então aqui, eu vou salvar, já apareceu aqui, ó. Background color todo zero. Tá? Vamos para a página para ver. Vamos lá. Já apareceu. O texto não vai estar aqui, tá? Porque ficou preto sobre preto, não dá para ver. Mas já está vendo que o nosso topo já está todo nessa formatação, tá? Eu vou dizer também que eu quero que ele tenha uma altura de 65 pixels. Rapaz, designer aqui para fazer isso. Então, na folha estilos, eu tenho uma geral, que eu quero que ele fique com uma altura de 60 pixels. Então, vou colocar aqui 60 pixels. Pronto. Então, a minha header vai ter 60 pixels de altura. Olha lá. Show de bola. Agora vamos trabalhar com a... Vamos fazer o seguinte, como já ficou muito longo essa aula, eu vou dar um tempo e eu vou encerrar esse vídeo e continuo no próximo vídeo. Tá legal? Então eu fui.